E hoje, mais um podcast diretamente aqui dos nossos estúdios, aqui do Duit Cowork. Eu sempre falo que o Duit é um espaço fantástico para você trazer sua empresa, trabalhar, fazer reunião e estar aqui junto com a gente. Hoje vamos falar de marketing, vamos falar de área gastronômica, vamos falar de restaurante e que todo restaurante precisa vender. Sejam bem-vindos, meninos da Norte, João e Wesley. Obrigado, obrigado. Vamos pra cima. Bora! Cara, pra gente iniciar, eu sempre falo assim, bora deixar logo as credenciais no início. Eu quero que vocês já digam aqui o Instagram da Norte, o Instagram de vocês, para quem já estiver aqui ligado e estiver assistindo a gente, já pegar o seu Instagram e já olhar lá e falar, bacana, essa galera é legal. Fechou. Bom, eu sou o Wesley, eu tomo conta da parte operacional e principalmente no meu Instagram ali eu vou começar a divulgar mais como é que funciona o interno da Norte, a parte operacional, iFood, cardápio digital. Então eu vou pegar mais nessa vertente ali no perfil, Wesley Silva W. Boa. Aqui é simples, João Jardim, 2 anos Jardim, o arroba da Norte, né? Assessoria Norte tem 2 anos assessoria, né? Assessoria A Norte. Segue lá, a gente também publica muita coisa no perfil. Se quiser aprender mais, a gente sempre solta conteúdo gratuito, sem custo nenhum, para aprender mais a melhorar o restaurante. E é isso. Então, já tá dado. Então, se você quiser já entrar, já olhar lá e falar, olha, bacana o Instagram deles, já segue eles também, já segue a gente aqui. E não esquece de se inscrever aqui no nosso YouTube. Dadas as credenciais, eu quero que vocês apresentem a Norte. O que é que a Norte faz? Cara, a Norte é uma assessoria especializada 100% para o setor gastronômico. Hamburgueria, pizzaria, tudo que envolve comida é com a gente. A gente basicamente cria um novo canal de vendas para todo restaurante, que é o delivery. Então a gente ataca 100% nessa vertente, entendeu? Fantástico. Mas vocês trabalham o marketing do restaurante ou só o delivery? A gente usa o delivery como um novo canal de vendas, mas a gente nunca esquece do salão, que é o ponto principal, que é onde normalmente ele tem um ticket bem maior, que o cara leva a família, leva amigos, convidados. Alguma data comemorativa sempre acontece no salão. Mas o delivery é onde a gente consegue ter todo um sistema, entender as métricas, saber o valor que a gente investe, quanto vai retornar. Isso quem traz pra gente exatamente é o delivery. Fantástico. Todo traqueado, Exatamente, mapeado, né? Exatamente. Hoje, aqui em Belém, o restaurante está investindo em marketing ou ele está queimando dinheiro? A grande maioria tá queimando dinheiro. É lógico que eu vou falar isso, mas assim, é lógico que tá queimando dinheiro. Por que eu tô dizendo isso? Porque, é claro, né? O movimento natural do restaurante é investir em marketing, é a única maneira que ele consegue trazer público. Só qual que é o problema? Investir no canal errado. A gente vê restaurante hoje anunciando pro perfil. Não tá errado, não tá 100% errado, mas ele não constrói base de cliente, ele não constrói funil, ele não traqueia, ele não sabe quem tá entrando, ele não sabe se ele tá atingindo o público certo. Não só falando de anúncio, mas ele toma iniciativas erradas. Cara, um dia desse eu conversei com um dono de restaurante que ele fazia carro de som. Aí eu perguntei, quanto de retorno isso te trouxe? Aí ele... Não sei. Não tem como mensurar. Sim. Então, a lógica natural do mercado é ir aprendendo e criando essa maturidade, que querendo ou não, muitos restaurantes já tem Brasil afora, mas aqui, no Pará, na região, até mesmo a gente percebeu essa carência, né? Hoje eu vejo que eles estão, sim, queimando dinheiro nesse sentido de talvez investir da forma errada. Eles podem estar fazendo a coisa certa, mas de forma errada. Não é errado você investir em mídia, né? Querendo ou não, uma rádio, um carro de som, um marketing mais tradicional, um panfleto, um negócio assim, com promoção exclusiva, ele é bem positivo. Mas hoje existem canais que já possuem o cliente do cara, do dono do restaurante, só que eles não conseguem atingir essas pessoas. É aí que, de fato, ele para de rasgar dinheiro e ele consegue, de fato, ter assertividade. Então Legal. começa por aí, né? Quais são outras dores que os donos de restaurantes nessa área de marketing eles passam? Cara, eu acho que um ponto principal que muitos donos de restaurantes não sabem, justamente por não ter uma equipe especializada nisso, é que tem clientes nossos que têm mais de 10 anos de casa ali. E eu faço uma pergunta para eles em algumas reuniões. Cara, tu tem acesso aos dados dos clientes que vão no salão? Aí o cara fala, não, eu não tenho acesso.
Você já imaginou o cara que tem 10 anos, a quantidade de pessoas que passou pelo salão dele e ele não tem acesso a dados? Hoje existem plataformas que são parceiras nossas, que eles têm uma dinâmica de avaliações. E se a pessoa avalia que foi no salão, ela ganha um prêmio. Pode ser um cookie, pode ser um brownie. Já pensou, já imaginou tu for pagar tua conta e o garçom te fala, quer ganhar um brownie de graça? É só tu avaliar aqui. E desse formato a gente pega os dados das pessoas. Passou um dia, muito obrigado por vir aqui no nosso salão, te agradecemos. Próximo final de semana, a gente lança uma oferta. Isso sem tráfego, só disparo de mensagem. A gente consegue ter muito resultado com a galera que foi no salão, consumiu, a gente não pagou nada para ter acesso a esses dados, entendeu? Então, muito dono de restaurante deixa dinheiro na mesa porque ele não sabe desses sistemas, dessas plataformas, entendeu? Então, uma equipe especializada... O cliente já tá lá dentro, né? Exato. Tipo assim, existem várias formas do cara ganhar. E a gente costuma dizer o seguinte, acho que tu deve saber bem disso também. É mais fácil vender para quem já é teu cliente. Sim. O melhor cliente é aquele que já compra de ti. Já compra de ti. Então, se tu tem uma base, tu não precisa nem investir anúncio para começar a fazer mais dinheiro. Consegue puxar uma galera mesmo. Tem restaurante que tem mais de 10 anos, ainda não investe em mídia paga. Que no caso eu tô falando de Meta Ads, Google, seja lá o que for. Mas esse restaurante, ele tem muita tradicionalidade, né? Tem muita gente que passa por ali, mas ele não coleta dados, ele acaba deixando se perder. E dados é o novo petróleo na nova economia. Total. Quem tem dados consegue segmentar a oferta, né? Consegue estimular a recompra, consegue ter uma infinidade de possibilidades de vender mais sem precisar ficar gastando rios de dinheiro. Então, até trazendo para aquele primeiro ponto, é por isso que muita gente rasga dinheiro, porque não sabe aonde ele tá. Entendeu? Não sabe aonde buscar essa nova grana, assim, entendeu? E aí, quando vocês olharam para o mercado e viram esse movimento dos restaurantes estarem nesse rasgar dinheiro, como foi que vocês olharam e falaram assim, vamos nos posicionar aqui? Olha, eu acho que assim, quando a gente olhou para o mercado de Belém e a gente percebeu, restaurante, primeiro que a gente já atuava com esse nicho, então a gente já tem 4 anos de experiência, cada um na sua individualidade, mas já atendíamos deliveries e restaurante. Só que o que a gente decidiu fazer? Acho que um pouco menos de um ano para cá, foi que a gente nichou e montou a operação da Norte como um todo. Mas a gente já teve uma experiência prévia grande nesse mercado. Então, além disso, a gente olhou para o mercado daqui e falou, gente, tá tudo errado o que estão fazendo aqui. Tem muita gente que não investe no básico. Então, hoje, para te ter uma noção básica, né? Investir em anúncio não é diferencial. Tu fazer conteúdo que a gente chama do food porn, né? Que é a comida lá, amassando, não é mais diferencial. Nada disso é diferencial. O diferencial é o funil, o processo por trás. O que tu mostra pro cliente é o mínimo, é obrigatório ser bom, de qualidade. Agora o diferencial mesmo tá no processo, na jornada de compra. Ali dentro do cardápio, do WhatsApp, independente do canal por fora, do próprio iFood. No próprio iFood tem muitos clientes que pecam, a gente faz a gestão do iFood, que acabam pecando nessa parte assim, a foto tá mal ajustada, não tá padronizado o fundo, isso gera ruído para a pessoa na hora da compra, alguma obrigatoriedade onde não devia ter, né? Que na cabeça do dono do restaurante ele pode estar aumentando o ticket médio, mas é uma armadilha que vai fazer ele não vender mais. Total. E se ele vender mais, isso cobre muito mais do que tipo assim, de 10 pessoas, 7 comprarem, é muito melhor do que de 10 pessoas uma comprar, só que mais caro. Então, no fim das contas, é essa armadilha, sabe? Essa coisa assim, que a gente percebeu, muita gente não tá olhando para isso aqui. Muita gente tá olhando só pro gerenciador de anúncio, tráfego, e a gente olhou assim, não, se a gente entender a rotina do dono do restaurante e falar assim, não, a gente ajustando aqui, a gente vai gerar mais resultado, foi que a gente notou isso. Fantástico. E a gente decidiu nichar e falar assim, não, vamos atacar aqui, porque a gente sabe que vai dar muito resultado. E aí quando o cliente chega e fala assim, eu preciso vender mais, eu preciso ter mais gente no meu restaurante, ou vender em outro canal, o que é que na verdade ele tá precisando? Curioso, porque um dia desse, a gente foi até um sushi lá na Mário Covas, ali em Ananindeua.
E nesse sushi, a gente conversando com ele, ele falou assim, pô, preciso vender mais, tudo mais. E assim, eu já tô começando com um gestor de tráfego aqui. Aí eu falei, não, mas ele vai tocar só o tráfego? Aí ele falou, sim, ele vai tocar só o tráfego. Eu falei, tá, tu já tem cardápio digital? Tenho, anota aí. Aí eu fui ver lá, anota aí e tal. O cardápio dele, né, a gente fez um diagnóstico, uma avaliação, é um cardápio que não, mesmo que você coloque no tráfego, ele não vai vender. Uhum. Então, para você ter uma noção, no local do destaque, onde devia estar os combos, né, as melhores promoções, talvez a promoção do dia, uma oferta que vai ser irresistível para o cliente final, eu vi lá uma Coca Zero. Caramba. Então, quando ele investe em anúncio e joga muita gente ali para dentro do cardápio, e a pessoa se depara primeiro com uma Coca Zero, ela não quer ruído na hora da compra. É muito fácil ali no Instagram, tu sempre tá passando story, né? Tu clicou no botão. É muito fácil tu apertar no X e continuar passando, entendeu? Então, se não prender a pessoa, perde dinheiro. E é justamente isso. Quando chega e fala assim, quero vender mais, beleza, deixa eu olhar o teu processo, porque o gerenciador de anúncio, o tráfego é a ponta do iceberg. É o de menos. Isso aí é, cara, programa ali e tal, faz um negócio bonitinho, público personalizado, região, horário de funcionamento, campanha de venda direta, campanha de aquisição, beleza, montou. A gente acompanha depois disso. Agora, o que de fato destrava, né, receita, que a gente costuma dizer, é essa parte do processo. O processo de compra, jornada que o cliente percorre até a conversão. Então, a gente sempre olha para aí primeiro, esse é o nosso principal diferencial, que a gente costuma dizer. Muita gente vende o resultado rápido através dos anúncios. Na verdade, a gente olha para outros fatores que destravam a receita ainda mais rápido, se você for parar para olhar. Então, como o Wesley falou, recompra, base de clientes, dados, indicação, existem N formas do cara vender mais, não necessariamente investindo em anúncio. Então, ele precisa de fato de alguém, de um conselheiro, né? A gente gosta de ser esse conselheiro, porque muitas vezes ele não precisa investir mais em anúncio. Ele pode simplesmente utilizar o que ele já tem para fazer ainda mais dinheiro e depois investir mais em anúncio. Eu tenho um exemplo bem prático, exatamente isso que o João falou sobre a jornada de compra do cliente. A gente pegou um cliente novo, o nome do estabelecimento é Snack Prensadão, lá da Cidade Nova. Ele tem um produto muito diferente, é uma hamburgueria. Só que dentre os hambúrgueres que toda hamburgueria tem, ele tem um produto que ele é muito famoso em São Paulo, que é o prensadão. É como se fosse um pão normal com vários adicionais, só que ele é prensado no queijo mussarela queimado. Ah, eu já vi. Inclusive o chefe lá de São Paulo. O chefe é de São Paulo. O que a gente fez? A gente preparou o cardápio dele e colocou esse produto no topo, com destaque. E o anúncio que a gente fez foi com totalmente a experiência do cliente provando o prensadão, desde o início do preparo. Só que o vídeo já começa com queijo derretendo na chapa e o pão sendo enrolado, entupido de adicional. Cara, Entendeu? Então chama muita atenção, não só para o estabelecimento, não só para o salão, mas também para o cardápio. Só que a atenção que a gente leva para o cardápio, se a gente colocar como exemplo uma Coca Zero no topo do cardápio, a galera vai, cadê? E hoje em dia, ninguém quer perder tempo. Então ninguém vai lá embaixo, deixa eu procurar aqui o prensadão. Um Coca Zero adicional, né? Exato. Final, né? Mesma lógica, por exemplo, do WhatsApp. Demorou mais de 5 minutos. Exato. Não vou longe, na Norte, né? Não é o caso, né? Mas totalmente diferente o funil. Mas o Gabriel, lá em cima, ele dorme com o celular aqui. Porque se pingar a lead, né? Ele já tá aqui, pega, liga e atende. Tem meia-noite, 1h, caiu ali mensagem, alguém tá no Instagram interessado. vendo, né? Se ele tá preenchendo, é porque ele tá ali pra conversar. Então, Exato. te liga, se for o caso, liga depois. Hoje o jogo é da rapidez. É, o jogo da agilidade, né? Agilidade, Exato. cara, fantástico. Entendi. Aí me explica um pouco como é que funciona. Agora tu falaste que vocês foram lá no cliente e fizeram uma avaliação. Como é que funciona essa jornada inteira? Desde da primeira abordagem, como é que o cliente entra, como é que ele faz ali dentro, depois vocês fazem um onboard, depois do onboard o que acontece, não precisa entrar muito em detalhe, mas o que é que o cliente, quais são as etapas que ele vai passar com vocês dentro da Norte? Show. Acho que essa é boa responder. O cliente, ele provavelmente é bem impactado com o nosso anúncio. A gente cansou já de passar cliente e falar pra gente, eu só tô conversando aqui com vocês porque vocês me perturbaram.
de tantas vezes que a gente aparece para ele. Então ele preenche nosso formulário, entra em contato ali com o Gabriel, agenda uma reunião com o Danilo conversa, entende ali a necessidade do restaurante. E se fizer sentido no final, ele sai com um plano de ação completo no final dessa reunião. E se fizer sentido, ele entra com a gente. Aí, a partir do momento, ele faz uma reunião com o operacional para entender exatamente ali aonde a gente tem que focar para, claro, aumentar as vendas dele, mas criando sempre uma base. Normalmente o que acontece? A gente precisa criar um cardápio digital novo para o cara, ou a gente precisa organizar. Coisa mais comum que a gente encontra é a gente entrar no cardápio e o cara começar com entradas, o cara começar com bebidas. Isso aí já é um pecado. Já tira completamente a conversão do cardápio. E às vezes a gente mudando isso já traz resultado para ele. Ele nem sabe, ele nem tem noção. Então depois dessa auditoria a gente passa um mês onde a gente faz diversos testes para no segundo mês a gente conseguir entregar um resultado bem interessante para ele. A gente fala que 3 meses é o período de aquisição. Depois a gente trabalha essa retenção de clientes. A gente sempre diz que restaurante ele cresce com recompra. Então a gente trabalha muito essa parte da recompra. No final dos 3 meses. A gente passa 3 meses iniciais. Aquisição de cliente total. Depois dos 3 meses a gente adquiriu muito cliente. E tá na hora de a gente fazer a fidelização deles. E assim a gente vai crescendo no restaurante. Fantástico. Por aí. Tá? Inclusive, complementando sobre anúncios, não é uma alfinetada nem nada na concorrência, nem nada do tipo, mas assim, eu acho que se você vende uma coisa, você tem que pelo menos aplicar para você. Sim. Então é muito importante isso do você vive o que você vende. Então a gente vende para as pessoas anúncios, né, tráfego, não só tráfego, mas soluções, recompra, remarketing, base própria, e a gente faz a mesma coisa. Então, a forma da gente adquirir clientes hoje, a principal, não é a única, né? Mas a principal é através dos anúncios. Que é o que você já faz pro cliente. Que é o que a gente faz pro cliente. Se eu... aquela frase do... casa de ferreiro, espeto de ferro. De ferro? Porque se vocês fazem pra gente, aquele ferro, né? É verdade. Exato. É isso. Esse é o movimento. Cara, fantástico. É isso. E hoje a maioria dos clientes de vocês vem do anúncio mesmo. Vem no anúncio. Então já tá provado que vocês sabem fazer. Você faz para vocês, faz pro cliente, o cliente tem resultado e todo mundo que tá ali dentro tem esse fluxo do resultado. Cara, que fantástico. E aí, hoje vocês têm outros produtos também dentro da Norte, né? Eu queria que vocês falassem, explicassem um pouquinho como é o Norte Visita. Boa. Quer falar? Pode seguir. Norte Visita é um projeto que a gente montou. A gente percebeu que o estilo de criativo, lá no começo eu falei que é o tipo de criativo mais famoso para vender mais é o food porn, né? Que o cara pega, aperta o lanche, a pizza, tira assim o queijo derretendo, tudo. Só que a gente foi percebendo que os custos aumentaram cada vez mais. Por quê? Esse tipo de conteúdo ele é bom, mas o cliente ele começou a desconfiar. Imagina só, tu pede a pizza e o cara exagera lá pra fazer o vídeo do food porn, né? Ele exagera. É normal, marketing é marketing. Cada um tem a sua jogada, entendeu? Chegou lá pro cliente, ele abriu a pizza, que foi uma decepção, porque ele não viu nada daquilo. Entendeu? Funciona, não tô dizendo que não funciona, mas não deve ser o seu único mecanismo, não deve ser o único criativo, sabe por quê? Porque da feita que tu gera desconfiança pra uma pessoa, ela dar um feedback negativo, comida, tem que ter muito cuidado. Porque da feita que tu espalha uma notícia de que não é a mesma coisa que tu vê no vídeo, já era. Então, não é que já era, mas lógico que vai cair muito a conversão. Então, a gente começou a falar assim, cara, a gente tinha alguns clientes, né? Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do Belém Dicas. Ajudaram muita gente a vender também. Sim, porque bastante. Alguns clientes, eles são muito tops, tá? A galera, assim, que a gente admira e um dia quer ter uma conexão melhor com eles. Eles fazem um estilo de vídeo, né? Experiência, junto com o food porn, querendo ou não, que é provando, né? O produto, né, mostrando lá pra câmera, assim, tal, fazendo, gesticulando, com uma voz narrada de fundo, falando da promoção, o que tá rolando no momento. Então,
o restaurante X hoje tá com smash em dobro. E nós viemos aqui prestigiar não sei o que e tal. E ele vai falando e mostrando o produto e não sei o que e tal. No fim das contas é o melhor criativo, a melhor combinação possível. Porque ele mostra a experiência da pessoa indo lá, ele mostra o produto e ele mostra uma promoção. Num criativo rápido, mas enxuto. Então, esse tipo de criativo, a gente começou a pensar assim, cara, se isso daqui vem dando certo, por que a gente não monta um braço, pega uma pessoa bacana? A gente achou a Maitê Risonho. Inclusive, um abraço pra Maitê, que ela é cantora, ela tem alguns outros negócios, ela faz show. Quem quiser contratar aí a Maitê Risonho, pesquisar no Instagram. E a gente falou assim, Maitê, bora fazer esse projeto aqui? Aproveita que tu vai comer de graça. Essa é a melhor parte. Vai comer de graça, a melhor parte. A gente faz assim, hoje, o Norte Visita, ele tá na fase inicial, mas a gente já tá soltando isso. O foco não é necessariamente a viralização. Então a gente tá montando um produto hoje em que a gente vai lá, faz o Norte Visita no restaurante e a gente investe em anúncio por você. A gente assume o risco. Legal. Por quê? Porque a gente quer alcance direcionado. Direcionado. Então a gente sabe que é um processo construir um público grande, uma audiência engajada. É um processo de, às vezes, até anos, né? De produção de conteúdo que exige essa constância que a gente vai produzir. Só que hoje faz sentido pra gente utilizar isso de forma estratégica. Então, vai ter uma promoção, combo no cardápio digital. Tá chegando agora o dia dos namorados e a gente tá fazendo tipo uma blitz lá no escritório para todos os clientes fazer uma promoção, algo estratégico pro dia dos namorados, né? Mobilizando todo o time, falando assim, não, tem que bombar no dia dos namorados. Combo casal, seja lá o que for. Fazer movimento assim. Então o Norte Visita é uma peça-chave aí. Porque a gente fala da promoção, do combo, do que vai rolar. A pessoa pedir, vai vir em dobro pro casal e por aí vai. Então isso muda tudo, porque esse tipo de criativo é altamente validado. E a gente sabendo fazer, sabendo unir isso com uma proposta que a gente tem, a gente pega o melhor dos mundos, né? Das páginas que já fazem isso. Existem várias outras, não é só o Bandicos. Mas das páginas que já fazem isso com o que a gente já validou e a gente une isso ali nos anúncios. E isso gera um custo por compra baixíssimo. Às vezes a gente tem um custo por compra de centavos no dia. A gente gasta 70 centavos, sai um pedido pro cliente. E até que nesse movimento, o próprio influenciador que faz isso lá no canal dele, no Instagram dele, ele acaba não tendo a expertise que vocês têm. Então o que é que ele faz? Ele vai lá no restaurante, dá aquele pico de audiência ali naquele momento, né, pro restaurante, mas ele não continua, né? Exato. E aí é onde vocês entram com uma estratégia mais robusta, mais organizada, que tu sabe o resultado que tu vai dar e tu consegue mensurar isso com dados. Feedback que a gente recebeu. Todo vídeo assim, geralmente que viraliza, dá bom. Aumenta o pedido, aumenta as vendas no salão. Só que a maioria reclama de aumentou muito, só que depois a gente não conseguiu manter. Mas a culpa não é do vídeo, do viral, não é nada disso. É de fato o próprio dono do restaurante saber trabalhar aquela demanda. Como a Wesley falou, se vai muita gente lá, pipoca de cliente, mas ele não coleta dados, ele não coleta nada, ele não tem o cliente de fato. Entendeu? Ele teve um visitante. Alguém ali que não é o cliente dele. Entendeu? Assim como, vou dar o exemplo do iFood. O iFood hoje é o nosso maior concorrente. Outra assessoria de marketing, beleza. Mas o iFood hoje é o nosso maior concorrente. Por quê? Porque o iFood, ele tem o cliente do nosso cliente. Então, o iFood, no fim das contas, o cliente dele não é o restaurante. O restaurante é só o meio. É só o que eles distribuem. O cliente de fato deles é quem consome e bota dinheiro para dentro do iFood da empresa, é quem consome. É o cliente final, né? É o cliente final. Então ele tem o cliente que a gente quer. A gente como Norte, né? Eu, Wesley. A gente quer esse cliente porque se a gente conseguir trazer ele pro restaurante, fazer com que o cliente os dados, né? Sejam do dono do restaurante, acabou. Ele vai ter muita base para trabalhar, que nem o iFood faz. Então, o nosso maior concorrente hoje é o iFood. E aí, vocês têm alguma estratégia hoje que vocês usam ou montam ou trazem esses dados para fazer isso?
Recentemente, a gente implementou em um restaurante aqui de Belém, que ele tem mais de 10 anos. Uhum. Foi exatamente a pergunta que eu falei pra ele. Nesses 10 anos, quantos clientes que foram no teu salão e que tu conseguiu dados? Aí o cara falou, pô, nenhum. Ele fica, né? Sapateado de Ele se catita, né? reflete. Isso deixa ele reflexivo. Uhum. Então tem um sistema hoje que é o Fala Aí. Inclusive um abraço pra galera do Fala Aí. Os caras são brabo mesmo. O sistema dele não é só pra pegar os dados. O dono do restaurante consegue ter uma noção completa. Ele pega avaliações de cada garçom. Ele pega feedback do prato que a pessoa pediu. Fantástico. Ele pega os dados, nome, telefone, e-mail. E tem todo um sistema operacional pro dono enxergar toda a operação. Então, se ele tem 3, 4, 5 unidades, ele não consegue saber exatamente ali detalhe do garçom, algum feedback daquela pessoa que teve com a experiência do garçom. Não consegue. Só que, como falei, ele consegue mensurar isso. E além disso, a gente consegue fazer disparo de mensagem agradecendo pela pessoa que está ali. Pelo Fala Aí. Pelo Fala Aí. E conseguindo esses dados. Outra plataforma é o Repediu. Repediu recentemente, hoje... Repediu é basicamente, de uma maneira leiga, disparo de mensagem segmentado. É como se fosse um tráfego pago, porém só para a base de cliente. A ideia do tráfego pago. Tem que ter a base, né? Só a base de cliente. Então tem cliente nosso que a gente implementou 2 semanas atrás. Pizzaria. O cara fez 10 mil com disparo de mensagem em 2 semanas. Caramba. Só disparando para clientes que não compram dele faz 2 meses, por exemplo. A gente faz uma mensagem personalizada falando o nome da pessoa, quantos dias ela não compra e a localização. Vou te dar um exemplo. 10 mil a mais sem investir em nada. Sem investir em tráfego. Já tava lá, né? Dinheiro na mesa, né? Na mesa, tava lá. Ele só foi buscar. A pessoa recebe o meu mensagem. Vou te dar um exemplo. Oi, Alexandre, tudo bem? Sei que faz 60 dias que tu não compra aqui com a gente. E hoje em específico, a gente tá com entrega grátis no bairro da Campina. Quer pedir? Então ele sabe a tua localização, porque tu cadastrou no cardápio digital já. Uhum. Sabe o teu nome, sabe o pedido que tu mais compra deles. Eu consigo até personalizar com a tua pizza favorita. Então é como se alguém estivesse mandando uma mensagem de fato, falando pra tu comprar. E a gente consegue metrificar cada campanha dessa, qual o resultado que ela trouxe. Pelo WhatsApp? Tudo pelo WhatsApp. Entendeu? Fantástico. Então são esses detalhes que às vezes o dono de restaurante não sabe. Nem que existe. Então ele tem muito dinheiro que ele deixa na mesa. Hoje vocês, na assessoria de vocês, já entregam tudo isso? Sim. Sim. Esses dois sistemas já são parceiros de vocês que vocês já entregam dentro do pacote? Sim. Fantástico. Uma coisa, só para complementar, uma coisa que eu costumo dizer, ontem eu estava conversando com uma pessoa que trabalha na área financeira, trabalha em fusão de empresas gigantes mesmo. E eu tava conversando com essa pessoa, a gente tava falando, ela trabalha hoje pro ramo de restaurante, né? E a gente tava conversando sobre sistema. Qual é o melhor? Cyprus, cardápio web. Aí tem esse, né? Repediu, Fala Aí e tal. E eu ouvi uma coisa que não saiu da minha cabeça. Falei assim, só pra lembrar que isso não é sistema, isso é ferramenta. O sistema é tu quem cria. O sistema é o processo. Como plugar todas as ferramentas dentro do processo. Né? Exato. O sistema ele é o processo bem estabelecido, quem faz, como faz, quando faz. Isso mudou minha visão, porque assim, é vendo e aprendendo, mano. Tipo assim, sistema é diferente de ferramenta. Ferramenta tá ali para te usar. Às vezes a ferramenta é bem lapidada, bem robusta, tem todas as funcionalidades, mas o sistema, o uso, como usa, né? É tu quem cria. Então, essa visão é importante para dizer o seguinte: não adianta querer contratar uma ferramenta sem ter o sistema que vai rodar, que vai ser aplicado. Então, o Repediu, mesma lógica. Eu posso ter a ferramenta do Repediu, mas se eu não criar um script bem trabalhado, fulano, eu sei que no dia tal tu pediu uma pizza assim, assim, assado, e eu sei que é a tua favorita porque tu já pediu mais vezes. Eu tomei liberdade de fazer ela, tá quentinha aqui, e eu ainda botei uma promoção pra te comprar agora. Já chega. Só diz sim. Só diz sim. Aperta nesse botão aqui, já era, acabou, entendeu? Fantástico. É isso. Fantástico. E aí, até pra trazer, tu falou do Repediu, e aí, cara, isso veio uma história, que outro dia eu fui num restaurante parceiro, amigo nosso,
E aí eu tava falando com ele que ele agora o WhatsApp passou a cobrar a lista de transmissão. Sim. E ele fazia sempre lista de transmissão, era de onde vinha grande fluxo dele de pedidos, de gente no salão e tal. E aí tava lá triste porque agora tava cobrando. E aí, duas coisas. Uma, o cara ficou dependente de uma coisa que ele não sabia como resolver, né? Tem outras soluções que vocês podem trazer. E a segunda, dados. Se ele sabe quantas mensagens ele mandava, quantos clientes vinham dali, ele sabe quanto custa cada mensagem, ele sabe quanto ele tem de retorno em cima daquelas mensagens, o que ele vai pagar é barato. Sim. E não tem dados, como a gente estava falando. Ele não sabe mensurar. Se tu não tem dados, tu não toma uma decisão. Sim. Hoje, nesse fluxo de dados, o que é que vocês analisam? Quais são os principais indicadores que vocês olham quando vocês pegam um restaurante ou vão tomar alguma decisão relacionada a alguma estratégia? Qual que é a ideia principal quando o dono de restaurante entra em contato com a gente? Ainda mais se ele entende um pouco de marketing, um pouco de métricas. O cara sempre quer ter o ROAS bem alto, o retorno sobre investimento. Então, ele sempre pensa que quanto mais o retorno sobre investimento for maior, melhor para ele. Mas não. Se a gente trabalha aquisição de cliente, apresentar o produto dele para pessoas novas, esse retorno vai ser um pouco menor. Porque a gente vai pagar um pouco mais caro para uma pessoa que não te conhece. Concorda comigo? Então, os primeiros meses a gente trabalha essa aquisição. E a gente trabalha a retenção de diversas formas. Um exemplo, repetiu, fala aí. Então, muito dono de restaurante chega com a gente falando: eu quero vender mais, eu quero investir em tráfego pago. Mas não necessariamente é isso que ele precisa. Tá só jogando dinheiro, só torrando dinheiro, né? Só rasgando dinheiro. Exatamente. Só o fato da gente pegar os dados dos clientes do salão, fazer um disparo de mensagem, ele já vende mais. Só que ele não tem essa noção, não tem essa percepção, entendeu? Então a gente tem que pegar o cliente na mão, acalmar ele, explicar como é que funciona, detalhadamente, às vezes desenhar para ele poder entender de fato qual que é a direção que ele tem que seguir, entendeu? Cara, fantástico. Quer complementar, João? Eu sempre. ROAS, né? Tu falou sobre isso, né? ROAS, para quem não sabe, é retorno sobre investimento e anúncio. Então, por exemplo, se eu tenho um ROAS 7, significa que a cada R$1 eu tô tendo R$7 de retorno. Sim. E a gente tem cliente que às vezes chega, né, olhando só para essa métrica, e a gente tem que desconstruir isso na cabeça dele. Porque se o teu ROAS tá muito alto é porque tu não tá investindo o suficiente. Porque se eu tenho um ROAS 7, né, não é um ROAS ruim, é um ROAS bom. E eu tô investindo R$100 e tá voltando 700. Caramba, tô com ROAS 7, tá alto, tá ótimo aqui. Não, tá fazendo R$700 só, cara, na semana. O teu ROAS, ele tem que ser menor, só que tem que fazer muito mais dinheiro. Se o ROAS for 4, mas ele investe 1.000 e volta 4.000, tá fazendo bem mais dinheiro. Claro que isso tem que ser controlado, entendeu? E a ideia onde você ganha dinheiro de fato é na recompra. Não tem jeito. Exato. Investir no Meta com imposto de 12%, isso tem que estar dentro do cálculo ali de margem, inclusive, né? Com custo por compra, tendo que ficar controlado ali para poder investir mais. Todos os custos que envolvem o produto e tudo mais, olha, às vezes a aquisição não é onde ele vai de fato ver mais dinheiro no bolso no final do mês. Tô falando de dinheiro no bolso, não de faturamento. Faturamento às vezes não quer dizer nada. Então, quando a gente conversa com o cliente, a gente tenta desconstruir e falar que é um processo. Sim. Aonde tu ganha dinheiro de fato é tu conseguindo trazer o cliente sem investir mais. Então a gente sempre busca trazer essa visão para ele e falar assim, cara, é um processo, vamos construir, aquisicionar. O cara virou teu cliente, já era. Ele é teu cliente agora. Agora tu tem que vender mais vezes para ele. Isso traz LTV. É lógica de LTV sobre CAC, básico do mercado, né? Marketing é básico. E aí vocês conseguem trazer cases de vocês nesse movimento? Tipo, talvez não falando nomes, né? Se puder falar, vai ser legal, mas se não puder também, acho que não melhor até não expor, né? Tem muito cliente que não gosta. Que é melhor não expor, né? A grande parte. Até por conta do concorrente. Pô, o cara tá fazendo, aí vai lá. Enfim. Mas pode trazer alguns cases. Pô, a gente tem um cliente que faz isso assim, assado, ele não precisa falar nem a área, né? Pode só falar os cases.
quanto tem de ROA, quanto vocês conseguem. Perfeito. Tem um cliente que é um cliente bem antigo. A gente pegou bem no início mesmo. É biscoito personalizado, bem específico. E eles tinham um problema que era na sazonalidade. Então, Páscoa, Dia dos Namorados, eles vendiam bem. Quando fazia biscoitinho para namorados, biscoitinho para Páscoa. Só que eles não tinham constância nas vendas. Então, não sabiam ali para quem vender. A gente direcionou para biscoito personalizado para empresas. Fantástico. Então, não tem sazonalidade. É o ano todo. Exato. Quem não quer ali colocar um biscoito com a sua logomarca para receber um cliente? Entendeu? Então, a constância que eles queriam, a gente conseguiu encontrando um novo produto que eles não estavam enxergando a devida atenção nele. Então, eles estavam no faturamento de R$8.000 ali e tinha pico de vendas, sazonalidade, aí tinha pico de vendas, aí ia para 12, 15, entendeu? Com essa constância, eles já foram para 60. Só mudando o público. Caramba! Entendeu? Então são detalhes que a gente enxerga, entende ali aonde a gente consegue focar e muda totalmente o jogo do cliente. Muda uma vida, né? Mudou a vida, né? Exato. O cara tava faturando 8, saiu de 8 para 60. Ele já melhorou de vida, ganhou mais. Exato. Se vestiu melhor, comprou um carro. Já melhorou de vida. Cuidou da família. Aí, esse mesmo cliente, a gente passou bastante tempo fazendo essa aquisição de empresas. Só que o biscoito uma hora acaba. Só que como tu é empresário, tu não vai lembrar de comprar biscoito, renovar teu biscoito. O que a gente faz? Disparo de mensagem para quem não compra no intervalo de 45 dias, que é o tempo que acaba o biscoito. Então, quando a gente implementou isso, disparo de mensagem para essa galera específico, choveu de mensagem pra gente querendo recompra. A gente dá 10% de desconto para recompra. Entendeu? Então, isso aí é uma evolução, entendeu? Um caminho que a gente segue. Aquisição, recompra, e no final virou uma bola de neve. Entendeu? Outro cliente, frango assado, totalmente diferente. É uma compra diferente, né? Sim. É uma compra totalmente diferente, mas conta. Frango assado. Aí foi outro muito doido aí também, eu tava pensando nele. Quer falar dele? Pode falar dele. Porque tem alguns clientes que a gente olha assim, beleza, o top que mais vende, pizzaria. Depois hamburgueria, que a gente mais gera resultado. Mas tem alguns clientes, alguns segmentos, né, que a gente olha e fala assim, meu irmão, vamos ver, né? Vamos ver se realmente vai dar bom, porque localização, tal, o jeito que faz, né, às vezes não tem salão, é mais retirado de delivery. E aí chegou o Cia do Frango, que é um cliente nosso, abração pra ele, um cliente top nosso. E o Cia do Frango, quando ele chegou, ele tinha 2 unidades. Uma dessas unidades, ela tava meio mal das pernas. Tava fazendo ali, em média, se eu não me engano, entre 60 e 80 mil. Tava oscilante nessa faixa. A gente levou pra 120, vendendo frango assado. Só qual que é a lógica? É um produto que não é caro, é uma necessidade diária. Às vezes a pessoa vê, quando dá 10 da manhã, ela já tá vendo frango assado ali na tela dela. E tem outra coisa, tu passa na rua, aqui no Jurunas ali, tu vê fila na frente. Fila? Sim. Então, só o que esse cara precisa, né, é ser visto. Mostrar que ele consegue resolver a dor de um almoço barato, de um almoço, não, às vezes nem barato, mas de qualidade, um frango assado bacana, um galeto legal, assim, aquele que tu vê girando, sabe, douradinho, no jeito, um baião, farofinha. Pô, a gente vai ter que sair daqui pra comprar um desse agora. vai, continua. Tô fazendo uma marcha desse jeito. Não, mas é um produto top. Diversas vezes já pedi também, inclusive, do Cia do Frango, muito top. E ele tem unidade lá na Mauriti, se eu não me engano, e outra na 25. Na 25. Feirão, né? Ali é top, o movimento é doido, né? Meio-dia. Então, é um cliente muito top, muito inteligente. E que a gente conseguiu gerar esse resultado absurdo. E assim, frango assado, né? É uma coisa que muita assessoria de marketing não entende como trabalhar. Isso é importante de entender. Cada case existe uma peculiaridade. Então, é totalmente diferente o caso do Cia do Frango com o caso dessa empresa que essa biscoito personalizado, ela não gosta muito que fale, né? Mas ela
a estratégia utilizada, o funil utilizado, ele é totalmente divergente. São dois caminhos opostos. Uma empresa sob demanda, não só sob demanda, mas também a pessoa compra em pacote, né? Compra vários de uma vez. E outra frango assado, de vender todo dia, pedido, tal, aquele negócio quente. Então, são duas coisas totalmente diferentes. E aí, quando o dono de restaurante entra, ele acha que é uma coisa única, assim, um milagre, um negócio assim. Já vou te adiantar, tu que é dono de restaurante, tá vendo aqui, ó. Não tem milagre, homem. Não tem. Tem que investir, testar, validar e explodir depois. Mas tem que testar, tem que ter... tem que investir, não tem jeito. Então, até tu encontrar o ponto de... que o gráfico ele faz assim, tu vai ter que fazer assim, depois assim, depois assim, depois sobe. Muitas vezes isso é mais fácil, outras vezes isso é mais difícil, mas cada projeto existe um nível de personalização que a pessoa que está por trás fazendo precisa ter uma certa experiência e maturidade. Fantástico. Então não é qualquer pessoa que consegue gerar resultado para qualquer restaurante. Esse é o ponto. Então tem que tomar muito cuidado quando o cara chega vendendo, né, esse negócio da metodologia, do negócio único que vai fazer explodir. Muitas vezes existe sim, só que tem que ser adaptado para o contexto do restaurante. A gente sempre preza por isso. Fala assim, a gente chega na consultoria que a gente vai de fato ser um conselheiro do cliente e falar, olha, não é por aí, já te adianto. Isso aqui que tu tava pensando em fazer, conversaram contigo, muitas vezes pode ser uma estratégia errônea. Podia ser que desse certo, mas você iria quebrar a cara muito forte se não desse. Porque tu ia confiar unicamente numa coisa e botar todo o teu dinheiro e energia naquilo. Então eu costumo dizer isso, cada projeto tem a sua peculiaridade. Fantástico, fantástico. E é legal ver essa pegada de vocês. Vocês têm outro segmento, restaurante ou produto que vocês vendem que é diferente do tradicional? Consegue lembrar? A gente sempre pensa na ideia de criar um ecossistema. Não necessariamente só vender marketing, só vender assessoria. A gente quer ser parceiro desde a embalagem do cliente até as vendas dele. Então, se a gente conseguir auxiliar ele na embalagem, auxiliar ele no financeiro, se ele precisar calcular o CMV dele, a gente tem quem faça isso. Algum parceiro de embalagem personalizada, a gente tem um parceiro que faz isso. Então, a gente cria um ecossistema de soluções para o dono de restaurante. Entendeu? E aí, o cliente... Qual o momento ideal para o cliente de vocês contratar vocês? Show. Cara, existem estágios ali do dono de restaurante que a gente já mapeou com a nossa experiência de mercado, né? E eu costumo dizer assim, a gente tem os nossos planos de marketing e vendas, então como a Wesley falou, a gente não tem intenção, o nosso trabalho é basicamente conectar o dono do restaurante com o cliente dele e fazer ele vender mais através disso. Como já é outra história. Então existem várias formas. Existem formas que você faz, né? Que levam um pouco mais tempo, mas você investe menos. E existe a forma mais rápida, que é de fato o que a gente consegue acelerar mais rápido o restaurante, só que ele precisa dispor de um investimento. Que a gente está falando de um anúncio bem segmentado, com produção e criativo, né? Com experiência e também com jornada de compra. Compra direta. Porque muitos têm problema com o WhatsApp. Às vezes o cara não consegue atender, né? Então, independente do funil, é por aí. Anúncio, né? Investimento em anúncio é a forma mais rápida de você acelerar os pedidos, vendas e tudo mais. Então, a gente diz assim, nesse contexto, se você quer um resultado mais acelerado investindo, né? A gente diz assim, o restaurante que está maduro já consegue ter resultado nesse modelo, ele fatura em torno de 40 a 70 mil. Né? Até os seus 100 mil, eu acho que é isso que destrava a receita até ele chegar nos 150, 200, 300. E a partir daí já precisa de uma gestão mais personalizada. E aí que entra, por exemplo, o nosso outro plano. É uma escada, né? Sempre tem solução para o dono de restaurante que está crescendo. Para todos os níveis, né? Todos os níveis. A gente sempre preza por isso. Desde o restaurante que fatura 40 mil por mês, até o cara que fatura 1 milhão por mês, a gente tem solução hoje. Não foi sempre assim, mas a gente construiu isso ao longo do tempo. Então já vou falar do nosso plano maior, né?
Mas o intermediário é onde a gente trabalha a recompra. Então, quando o cara chega no ápice ali, eu sempre falo isso, ele não tem como entregar daqui para Mosqueiro. São 2 cidades bem longe. Uhum. Então, se ele ficar investindo, vai chegar um momento que ele vai se limitar. Porque ele não consegue abraçar o mundo, ele é um restaurante. Ele pode conseguir abraçar o entorno. Bairros ali próximos, né? Estabelecer operações mais próximas ali do cliente que ele quer atingir, né? Às vezes uma dark kitchen assim, separada só para delivery e ter o salão em outra região, porque o corrimento, né? É melhor em certos lugares do que outros, né? Tem isso. Às vezes pro motoboy se deslocar de um bairro específico para ir para outro é muito fácil, mas às vezes ele tem um bairro que é muito difícil. Ele tem que pegar uma certa região que é engarrafada, que é local de passagem de ônibus. Mais perigoso às vezes. Mais perigoso às vezes. Então, tem uma série, um conjunto de fatores. Então, investir em anúncio, né? Se você quer investir muito, torar orçamento numa região só, em um local que não é grande, seu custo vai aumentar astronomicamente. Porque não adianta. Tu vai pagar mais caro e o Meta vai falar assim, opa, então se tu tá pagando mais caro, é porque esse público aqui não tá te servindo. Eu vou buscar outro. Só que quando tu vai buscar esse outro, o Meta vê que tu tá disposto a pagar mais caro. E ele busca um público que não é o teu cliente. Só para tentar te trazer um cara mais... Só que não é assim que funciona. Então a gente sempre diz o seguinte, nesse momento, o que vai fazer ele destravar ainda mais nos seus 100, 200, 300 mil, não é aumentar o orçamento, não é a aquisição, é a recompra. A aquisição já está funcionando. Querendo ou não, na aquisição existe o remarketing, né? Que você aparece mais vezes pro cara que já comprou e tudo mais, que tem o pixel ali no cardápio bem estabelecido, o traqueamento, né? A gente sabe quem comprou. A gente pode jogar mais anúncios para esse cara. Só daquele produto. Só daquele produto. Fantástico. Então, o que destrava aí é a base que ele já construiu nessa aquisição inteira, né? Desse processo que ele passou dos 40 para os 60, para os 80, para os 100. Ele consegue toda essa base e consegue trabalhar essa base sem investir mais em anúncio. Então é isso que destrava até aí. Depois, abre mais unidade. Querendo ou não, restaurante é isso. Né? Tu não... A não ser que tu seja um restaurante tipo aquele empresário lá, que ele tem um restaurante no Rio de Janeiro, que ele é super exclusivo, que a Madonna adora, é o Ike Batista. Esqueci o nome do restaurante dele. Mas ele tem no Rio de Janeiro. Ele falou assim, por que tu não abre mais unidade? Que o teu restaurante vive lotado, tu não... Por que tu não abre mais? Aí ele falou assim, né, mas se eu abrisse um restaurante em São Paulo, várias pessoas me perguntam, se eu abrisse um restaurante em São Paulo, ia perder a exclusividade, né? Então ia deixar de ser uma coisa única. Então tem esse jogo. Não é o caso da maioria. Não é. Então, geralmente aí a gente trabalha a recompra, até os seus 500 mil, por aí vai. Depois, eu digo assim, depois dos 700, 600, 700 mil, é um jogo de dados e informação do cliente. Então, o que a gente bate muito nesse nível é BI. Entra o nosso plano mais exclusivo, que a gente está validando ele agora, que é o Norte Exclusive. O Norte Exclusive ele é um plano para empresários que já estão consolidados. Já tem uma carteira de clientes grande e precisam de uma gestão especializada. Faturamento em torno de quanto? 1 milhão. Mês. 1 milhão. Por quê? Esse cara, o jogo dele é dados. Ele precisa saber onde está furado. Ele precisa saber em qual etapa que está furado, né? Segmentação. Quem é o cliente ideal dele? Quantos anos ele tem? Se é família? Se é uma pessoa que vai sozinha, vai em casal? Ele precisa dessa informação. Então, daqui para trás, se você olha assim, de 500 mil para trás, você não olha para isso. De verdade. Não, é algo que mais vai te fazer perder tempo nesse estágio do que efetivamente conseguir escalar mais, né? Mas o cara que ele tem, por exemplo, multiloja, tem 3 unidades, 5 unidades, fatura acima de 1 milhão mês, e ele precisa entender quem o cliente dele é, para ele segmentar o produto, trazer mais soluções, né? Porque o dono de restaurante não é só comida, é experiência. Então, se é mais família que vai no restaurante dele, ele tem que pensar numa área kids.
né? Total. Ele tem que pensar numa experiência de bar, ou de aniversário, entendeu? Então, é aquela cultura, né? Não tem aqueles restaurantes assim que o cara vai até com batuque na mesa e fazer negócio. Então, é pensar nessa experiência. Isso traz dinheiro, isso traz público. Como é que ele vai saber disso? Tendo os dados de quem é o cliente dele. Então, nesse estágio, o jogo é dados. Porque aí tu toma a decisão, tu destrava. Aí vai 2, 3, 5 milhões, 10 milhões de mês e aí sai o limite. Entendeu? Então, na escala grande, um único detalhe faz toda a diferença. No volume, um único detalhe faz toda a diferença. Fantástico, fantástico. O que é que vocês estão vendo para Norte para daqui a 5 anos? Visão de futuro. Cara, a gente quer realmente trazer, como eu falei, essa parte do ecossistema. Não só tá direcionado só com marketing. Tudo que o restaurante precisar, a gente quer entregar. Fantástico. Não só isso. Não só isso. Nem querendo dar tanto spoiler assim, entendeu? Mas a gente pensa em criar um case da Norte. Pode ser uma hamburgueria da Norte. Pode ser uma pizzaria da Norte. Entendeu? E a gente colocar desde o início da pizzaria até os 100 mil de faturamento, até os 500 mil de faturamento. Documentar todo dia. Documentar cada detalhe, entendeu? Então é isso que a gente pensa quando se fala em 5 anos, quando se fala em 2, 3 anos. A gente quer criar realmente o ecossistema, onde a gente consiga, de fato, trazer diversas soluções pro dono de restaurante. Às vezes 1 ano, né? Quem sabe? Dependendo ali do quanto tempo a gente dorme, né? Verdade, né? E aí, vocês pretendem... Vocês têm cliente fora, né? Sim. Mas hoje o nosso posicionamento está totalmente vinculado ao norte. Mas a gente tem cliente fora também. Eu digo até fora de... Assim, eu digo fora Belém, mas tem regiões metropolitanas. Ah, sim. Tem... Aqui no norte vocês já estão onde? A gente tem cliente em Santarém. A gente tem cliente em o Burguerita da... Concórdia do Pará, Concórdia do Pará. Bragança, Castanhal, Cara. Marabá, Sim. Tem São Paulo também, Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tá em vários estados. É difícil lembrar de cabeça, mas eu diria assim que uns 13 estados, 15 a gente tá. Cara, Assim. fantástico. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito diferencial aqui, né? Eu já escutei coisas fantásticas de vocês. Eu já escutei, já tive feedback de vocês que ela falou assim: esses moleques vendem pra caramba, são bons pra caramba. Escutei. E vocês estão fazendo um trabalho fantástico hoje, cara. Obrigado. E acredito que vocês têm um caminho muito grande ainda e vão crescer muito, muito. Eu quero entrar com vocês agora numa parte do bate-bola. Bora. Ixi. Como é que foi que tu falou naquela hora? Bate e volta. Bate e volta. Trago uma pergunta, uma fala, um ou outro, e um de vocês respondem. Fechou. Eu posso fazer um para cada um. Eu faço pra ti, aí tu responde. Aí depois do próximo eu faço pra ti e tu responde. Fechou. Tá? Primeiro pra ti, eu vou fazer assim e assim. Mas com o João. Um hábito que todo dono de restaurante deveria desenvolver. Custo. Olhar para o custo. Olhar para aonde ele está tendo mais desperdício, cozinha, a operação como um todo. Ele precisa olhar para isso porque, independente dele vender mais, faturar mais, às vezes isso não significa nada. Porque se não sobrar dinheiro no final do mês, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Então ele precisa olhar para isso. Pra ti. O maior desperdício de dinheiro que vem nas empresas. Quando o cara não... Ele enxerga o marketing como um custo, não como um investimento. Uma tendência de marketing subestimada para restaurante. Experiência. Experiência e unida com o produto, né? Mostrar o produto de forma irresistível junto com a experiência do cliente lá de dentro, mostrando o rosto e tudo mais. E uma tendência subestimada que os donos de restaurante hoje não estão olhando. Eles não focam quase 100% na experiência do cliente, onde de fato está ali o grande segredo ali para realmente chamar a atenção e trazer o cliente tanto para o salão quanto para o cardápio digital. Um conselho que você daria para o João antes da Norte? Olha, Isso aí não é bate-volta, não. Isso aí tem que pensar um pouquinho.
Ah, cara. Aí de cabeça, né? Pode falar mais extenso? Pode, um pouquinho, pode sim. Eu acho assim, em um mercado concorrido, onde está surgindo cada vez mais concorrentes e querendo disputar o mesmo cliente, aí eu tô falando do dono de restaurante, disputar o cliente, várias assessorias de marketing no mercado. Você profissionalizar, trazer uma entrega boa é mais difícil do que as pessoas pensam. É custoso. É bem custoso você manter uma estrutura como a que a gente trouxe para cá, para a região. E não existia, Verdade. né? Segmentada, nichada para restaurante, não existia. Poderia existir profissionais, pessoas, mas botar aquela turma lá em cima, com sangue no olho, fazendo acontecer, ali dentro de um ambiente, não é algo fácil. Então eu diria para... na verdade, o conselho que eu daria para mim é o seguir, que é tenha coragem. Tenha coragem, não tenha medo de arriscar, de fazer algo bacana, de botar dinheiro mesmo e ir pra cima, que vai voltar. Vai voltar. Agora a mesma pergunta pro Wesley. Wesley, um conselho que tu daria pro Wesley antes da Norte? Cara, o principal conselho é não ter medo de conhecer pessoas, porque eu conheci esses caras aqui, foi meu aniversário. Foi meu lucro. Conta aí. O João sabe fazer um suspense muito melhor que eu, mas eu vou contar resumo dele faz. Conta um pouquinho, depois eu conto os detalhes Show, engraçados aí. Eu conheci esses caras de um aniversário e eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar na minha. Aham. Então, dificilmente eu fazia novas amizades. E nesse aniversário, um deles, que é o Danilo, me chamou pra sentar na mesa, que tava todo mundo, todo o grupo. Fui lá, sentei e eles começaram a conversar sobre o negócio, sobre tudo. E teve um momento que o Danilo perguntou pra mim o que eu fazia. Danilo é nosso sócio. Sim. Aham. Eu falava que eu mexia com marketing, tráfego pago. E ele pegou meu número. Acabou. Esse foi meu papo com o Danilo. No outro dia ele me chamou pra conversar. Numa segunda-feira a gente marcou um almoço. Na terça-feira tinha a Norte criada. Fantástico. Aí o João vai falar de uma maneira mais, com mais suspense agora. Conta, João. Cara, é agilidade, é velocidade. Tipo assim, eu morava em Bragança, né? Morei, acho que 9 meses lá. Só que eu não tava gostando da vida que eu tava levando, né? Não tinha me encontrado lá. Não tinha me encontrado. Falei assim, não, preciso fazer alguma coisa. Preciso tomar um rumo da minha vida. E aí eu decidi vir pra cá, pra Belém. Falei, não, oportunidades, pessoas que eu quero estar perto, né? Estão em Belém. Não tem outra. Vim pra cá. Tomei coragem, saí da casa dos meus pais, vim pra cá. E logo eu falei assim, não, vou ter que ver aqui com quem que eu vou fazer alguma coisa, porque eu não sei o que eu vou fazer. Já tinha uma ideia, né? Voltada para serviço, né? No caso, usar o conhecimento para ajudar as pessoas a aumentarem, alavancarem. E aí, falei com o Danilo, que ele já tinha sido meu sócio em outro empreendimento, que é Bramo, normal, quem nunca. Quem nunca? E aí, a gente conversou, fomos no aniversário da namorada dele, né? Do Danilo. Uhum. E a namorada do Wesley, né? É muito amiga dela. E aí, quando a gente tava lá, ela... As namoradas têm que ganhar royalties também. Tem que ganhar royalties, tem que ser remunerado. Tem que ganhar um percentualzinho. Aí, chamou ele pra mesa, conversamos e tal. Aí eu olhei pro Wesley, né? Eu falei assim, aquele doido ali, eu já vi ele no anúncio. Ele mexe com marketing, eu sei que ele mexe. Chama ele aqui. Aí o Danilo chamou. Aí quando a gente foi pra casa, o Gabriel conversou com a gente assim, falou, mano, o Gabriel também é outro sócio, né? Ele falou, gente, pensa comigo, restaurante aqui. É um nicho que você já trabalha e tal. Por que a gente não abre uma assessoria? Por que a gente não faz alguma coisa nesse sentido? Porque, pensa só, o Wesley é cabeça de operação, ele tem cara de ser nerdola. Essa carinha dele aí tem cara de ser nerdola. Tu é desenrolado para essa parada de gestão, assim, negócio e tudo. Danilo comercial, eu relação, consigo trazer muita gente aqui. Vamos fazer alguma coisa. Aí no dia seguinte eu falei, cara, o Wesley tem que estar junto. Eu sabe aquele bicho lá que tava na mesa? O Wesley tem que estar junto. Porque eu sei que ele manja muito de operação. Eu sei, eu sinto isso.
E a gente chamou ele pra almoçar. Isso rolou no sábado, na terça-feira a gente tava lá no shopping almoçando. E aí a gente tava almoçando, aí o Wesley falou o seguinte: como é que tu tinha falado que tava passando por um momento e tal, de Eu tava num se momento muito encontrar? reflexivo, eu sou cristão, então pedi muito pra Deus pra me dar um direcionamento, pra que caminho eu seguir, se eu realmente estava no caminho certo. Aí nas minhas orações eu pedi pra ele me dar um norte. Agora é comigo. Era isso. Aí, na segunda-feira, a gente criou a logo, o nome, Norte Assessoria, tudo que é hoje já tava criado. A gente não mudou nada. E isso foi na terça-feira esse almoço. Na terça-feira, isso desde o início, criamos Norte Assessoria e tal. Aí o Wesley me vira e fala isso, né? Não, eu tava pedindo pra Deus dar um norte na minha vida, assim. A gente não tinha falado o nome pra ele ainda. Aí na hora eu olhei pro Danilo assim, a gente se olhou assim, achando graça, assim, né? Tipo, caramba, o cara pediu um norte, tá aí a Norte Assessoria, né? Aí é uma história que todo mundo fala assim, para de contar besteira, bobagem e tal, rolou mesmo. Verdade. Não, eu acredito, Verdade. eu acredito. Deus é fantástico. De cara. fantástico. Deus é Então, no momento que tu tá sem se encontrar assim, se tu tiver em movimento, se tu não tiver parado, alguma coisa vai te encontrar. Eu sempre digo isso. Eu sempre trago eu também sou cristão, eu sempre trago uma palavra de resiliência. Mas eu sempre digo que Deus é o Deus do movimento. Deus não te dá nada se tu estiver em movimento. Se tu ficar sentado, tem uma história que eu conto que é até engraçado. O cara queria ganhar na Mega Sena, queria ganhar, mas ele não jogava. Deus falou assim, cara, se tu não jogar, eu não posso fazer nada. É Deus do movimento, né? Então Sim. é exatamente isso. Fantástico, cara. Que história linda. Fantástico. É isso, cara. É isso. E aí, última pergunta que os dois podem cada um responder de acordo com a sua visão. Uma estratégia que todo restaurante deveria aplicar amanhã. Cada um dá uma estratégia. Bom, tenho uma primeira. Quase todos os restaurantes estão no iFood. Só que a maioria deles não olham da maneira certa para a embalagem. Então a própria embalagem às vezes é uma sacola branca, um isopor branco, Ou aquele saco, né? Assim, aquele sacão de papel. É mais barato, né? Exato. Então se ele investir um pouquinho mais na embalagem, personalizando, podendo colocar um QR Code para o cardápio, um QR Code dando uma vantagem para o cliente na próxima compra, ele não só tem aquela recorrência, como ele pega os dados do cliente. Se ele manda o cliente para o WhatsApp, ele tem um número. Se ele manda o cliente para o cardápio digital, ele tem um cadastro desse cliente no próximo pedido. Então ele pode fazer toda aquela estratégia de recompra, disparo de mensagem, só mudando a embalagem dele. Fantástico. João. Eu vou falar um pouco diferente. Eu vou falar o que o dono de restaurante não deveria fazer amanhã, hoje, se possível. Total. Boa. Já que ele falou o que deveria fazer, eu vou falar o que o dono de restaurante não deve fazer com essa experiência de mercado. Já tive uma experiência gastronômica também, já vendi hambúrguer quando eu morava lá em Bragança. Hoje em dia a hamburgueria está sendo tocado pelo meu pai, inclusive, nosso cliente. Abraço aí para John Steaks. Estão tendo resultado bacana. O que você não deve fazer como dono de restaurante é ser muito confiado em assessoria de marketing, principalmente aqui da região de fora. Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas assessorias de fora precisam te ter como cliente para pagar a conta, né? Então, no fim das contas, não interessa a sua necessidade hoje. Ele tá olhando para a linha de montagem. Então, eles funcionam de uma forma e é aquilo que eles vão fazer. Eles não personalizam. Então, eu diria para tomar cuidado com esse tipo de assessoria que não olha para o que você precisa hoje, né? Ao invés de olhar só para a linha de montagem. Não, a nossa assessoria é assim, funciona assim, é assim, assim, assado que a gente faz a metodologia única, não sei o que. Então, tem que... Não é que você não deve fazer, mas tome cuidado. Selecione bem, converse com pessoas que você sinta que ele tá te dando, que ele tá sendo um conselheiro da sua empresa e não necessariamente te vendendo algo. Né? Então, eu sempre digo isso. O que o dono de restaurante não deve fazer é tomar a decisão errada, né? Sendo que tem as pessoas certas da região dele que podem ajudar ele muito mais a alavancar as vendas. Total. Porque já conhece a cultura local. Já entendi tudo. Personalizado. Então, isso muda todo o jogo.
é um time de especialista que ele precisa, no fim das contas. Fantástico, fantástico. Aí agora eu quero que vocês mandem uma mensagem para aquele dono de restaurante. Pensa que é quase um pitch. Para aquele dono de restaurante que vai assistir depois, isso vai virar até um corte depois, mas para cá, pode ser cada um fala um pedaço, cada um faz um movimento, mas a intenção é que aquele dono de restaurante que hoje tá fazendo marketing, tá rasgando dinheiro, né, mas não tá tendo resultado e tá ali choroso, querendo vender mais. Manda aquela mensagem para eles e apresenta a Norte. João, tá muito bom nisso. Muito bom, vai lá. Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, se você quer vender mais no seu delivery, no seu salão, levar mais gente para o salão, aumentar esse volume de pessoas que compram de você, a primeira coisa que você deve fazer não é só investir em anúncio, é investir da maneira certa. Então, investir em processo, na jornada de compra, no sistema que vai funcionar para o seu restaurante e não necessariamente só jogar pessoas, porque se você jogar pessoas, né, se você encher um balde que ele tá furado, ele vai vazar. Então, não adianta. Então, você tem que investir na coisa certa. E esse processo, né, existe sim uma metodologia base, né, que a gente personaliza, que no caso é oferta, demanda, gestão, escala. Então, nos primeiros momentos do seu restaurante, se você quiser vender mais, você tem que ser muito bom em oferta e demanda. Então, você cria uma boa oferta, um combo lucrativo para você, de margem, que vai trazer percepção de valor para o seu cliente, que ele vai sentir vantagem em comprar de você. Depois você gera demanda para essa oferta. Pode ser através de um conteúdo viral, influenciador, pode ser através de um tráfego bem gerido, a Norte consegue entregar tudo isso para ti. Então esse é o principal movimento que os donos de restaurante que faturam entre 40 a 100 mil devem olhar nesse momento, é oferta e demanda. Depois você já pensa na gestão. O que é a gestão? É a recompra, você gerir aquela base, gerir aquelas pessoas, né? Então, a gestão, quando eu construo muita base de clientes, eu começo a acumular muito dinheiro ali dentro. E sem investir mais em anúncio, né? Então, a gente costuma dizer que a gestão, ela é a parte que mais te traz retorno, só que isso precisa ser construído. E, por último, a escala, né? A escala é, de fato, quando você tem esse conjunto de fatores, onde uma pequena coisa vai fazer total diferença dentro do seu negócio. Então, o dono de restaurante que está nessa fase de escala ali, que já está mexendo de fato, movimentando milhões, né? Ele já precisa ter mais assertividade nas ações. Ele só tem assertividade tendo muitos dados. Um business intelligence, né, que a gente chama, que é o BI. Ele precisa ter isso para tomar a melhor decisão, montar o melhor produto, criar nova estratégia, novo movimento dentro do restaurante que vai mudar tudo, né? Então, se você quer entender como que a oferta e demanda se aplica para você hoje, e depois a gestão, e depois a escala, você pode acessar o nosso perfil da bio, né? Clica no link. Clica nesse botãozinho bem aqui, se você estiver vendo isso no anúncio, né? Preenche o formulário rápido. Geralmente a nossa equipe atende em até no máximo 5 minutos. Olha, fantástico. Fantástico. Olha aí, até o CTA tem pronto, tem um anúncio pronto já. Tem um anúncio pronto. E, cara, obrigado, Wesley. Obrigado, João. Obrigado, Gabriel, e obrigado o Danilo, que não estão aqui hoje, mas que fazem parte do time, né? Também fazem parte desse movimento todo. A Norte está sempre sendo bem-vinda aqui dentro do Portal para Negócios. Contem com a gente, né? E esse é o nosso movimento. Queria que vocês deixassem agora aquelas considerações finais para a gente já ir para o nosso finalzinho. Show. Vou meter. Vai que vai. Bom, galera, a gente é assessoria Norte. Eu tenho 22 anos, João tem 19 anos. A gente são uma galera bem nova, mas a gente tá aqui com energia absurda para fazer diferença nesse mercado gastronômico. Então, certeza que a gente tem grandes projetos pela frente e vocês vão ouvir muito o nosso nome. Fantástico. Dono de restaurante. Muita gente vai abandonar esse mercado. Tô dizendo assim, de assessoria, de empresa de marketing, venda, muita gente vai abandonar esse mercado, porque muita gente não sabe jogar esse jogo, e eu quero mandar essa mensagem para os donos de restaurante, né? A gente não vai desistir de vocês, vai continuar trazendo solução sempre para agregar valor, porque no fim das contas uma mínima coisa também faz a diferença. Então
Então, da onde ele compra insumo, ter esses parceiros, esse canal, né? A gente quer ter o máximo de embaixadores e parceiros possível. Então, se você trabalha, por exemplo, com pão para hambúrguer, né? Se você trabalha com pão para hambúrguer, eu consigo te conectar com os meus clientes, que conseguem indicar outros clientes, e faz total sentido ter essa parceria. Total. Se você trabalha com massa de pizza, né? Embalagem personalizada, gráfica, tudo isso, a gente quer montar um ecossistema com tudo isso. Né? Que igualzinho o portal, só que para restaurante. Por quê? A conexão ela é tudo. Então, se você tem a solução para o cliente, a gente preza muito por isso. No de restaurante, a gente não vai desistir de vocês, a gente vai continuar gerando demanda e fazendo essa demanda ser convertida cada vez mais aí, trazendo mais soluções para o mercado. Cara, eu acho que isso é uma visão muito animal. Se tornar um grande marketplace misturado com distribuidora, onde tu consegue, de repente, tu tem 50 donos de pizzaria. O que é que eles compram? Eles compram a mesma coisa. E vocês, se comprarem para os 10 ao mesmo tempo, vocês têm um poder de barganha, desconto, compra melhor, compra para todo mundo e ainda tem a Sim. margem de vocês em cima. Fantástico, Sim. visão Sim. animal essa, cara. Fantástico. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Tá? Contem com a gente e muito obrigado. Obrigado a você também que assistiu até aqui. Não te esquece de inscrever, Modesto Alexandre no Instagram, portal Ponto para Negócios. Entra lá que tem novidades para vocês. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Tchau. Valeu.